Vamos pensar nesta noite sobre uma geração comprometida com Deus, inspirados os nossos adolescentes. Vamos pensar numa geração comprometida com Deus. Amém, gente? Vamos refletir sobre esse tema e a partir da vida de Samuel e também da vida de outros personagens deste livro, com os quais nós certamente temos muito que aprender, muito a aprender. Amém? Muito bem. Vou contar um pouquinho da história para vocês e depois a gente vai se reportar alguns versos específicos da Palavra de Deus, tá? Deixe sua Bíblia aberta aí no início do livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Tá? O livro começa mostrando a angústia de uma mulher, mostrando a tristeza de uma mulher. A mulher, naquela cultura, naquela época, era tão somente valorizada na medida em que podia gerar filhos. E se ela tinha filhos, então ela se tornaria uma pessoa, ou teria motivos para se orgulhar. Se ela não tivesse filhos, então ela teria motivos para se envergonhar. Era uma tristeza, era uma vergonha diante da sociedade, porque no contexto daquela época, tá, a mulher só servia para isso. Ela só servia para procriar. Graças a Deus, a realidade de hoje não é essa, né? A realidade não é essa. A gente encontra no Novo Testamento mesmo, o próprio Senhor Jesus valorizando as mulheres pelo seu trabalho. Nós louvamos a Deus realmente porque hoje a gente pode viver uma outra realidade nesse sentido. Mas encontramos aqui Ana, então, angustiada, uma tristeza muito grande no seu coração, basicamente por quê? Porque ela não podia gerar. E ela tinha uma rival. Naquela época, era permitido que um homem tivesse mais de uma mulher. Eucana, seu marido, tinha uma outra esposa. E essa esposa gerava filhos, dava filhos a Eucana. E Ana, aquela tristeza no seu coração, tendo uma rival que espizinhava, que machucava, que entristecia o seu coração, ela ali, naquele momento de tristeza, ela foi adorar a Deus, foi adorar ao Senhor. E a sua família anualmente ia a Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus, para adorar ao Senhor. E ela, então, ali, naquele ambiente de culto, de adoração ao Senhor, ela começa a derramar o seu coração diante de Deus. Começa a se derramar em lágrimas, em choro, a ponto de o sacerdote Eli olhar para ela e dizer: você deveria se afastar desse vinho, porque você não deveria estar bêbada. E ela disse: eu não estou cheia de vinho, sacerdote. Eu estou cheia de amargura, estou cheia de tristeza no meu coração. Meu coração está angustiado, está triste, porque eu não consigo gerar filhos para o meu marido. Tem uma mulher que fica me humilhando e criando uma série de situações para mim. E então, aquele sacerdote é usado por Deus para profetizar, né? Ele disse a ela: então saiba você que o Deus de Israel já ouviu a sua oração. Saiba você que o Deus de Israel já ouviu a sua oração, já ouviu o seu pedido. E, de fato, no ano seguinte, Deus lembrou-se de Ana e ela, então, engravidou. E ela havia feito um voto a Deus. Ela disse a Deus o seguinte: se eu tiver um filho, homem, eu vou dedicá-lo a ti. O meu prazer se resume em ser mãe. O meu prazer se resume em ter um filho. Ainda que eu não possa conviver com ele, ainda que eu não possa usufruir da companhia dele, mas o simples fato de saber
que eu sou mãe, já me dará plena satisfação, plena felicidade. Então ela fez um voto a Deus e ela disse, se eu tiver um filho homem, eu vou trazê-lo para viver aqui neste templo e ele vai aprender tudo o que tiver que aprender para ser um sacerdote, para ser um líder, para ser um servo de Deus. Mesmo que eu não tenha a condição de conviver mais com ele. Bem, no ano seguinte, Ana engravidou, deu à luz a um menino chamado Samuel, e quando a família estava fazendo os preparativos para ir a Jerusalém, e então, naquele sacrifício anual, ela vira para Eucana e diz assim, eu não vou com vocês este ano, porque eu vou ainda, o menino ainda está muito novo, e eu vou esperar que ele seja desmamado, para que então eu possa levá-lo até o sacerdote, para que ele viva lá com o sacerdote para sempre. Muito bem. Naquele ano, Eucana foi sozinho, foi com a sua outra esposa, com seus outros filhos. Ana ficou lá na sua terra. E, nessa época, a adoração era feita na cidade de Siló. E diz-nos a Bíblia que chegou um momento em que Samuel foi desmamado. Não sei exatamente com quanto tempo de vida ele foi desmamado. Sabemos que isso aí varia de mulher para mulher, de criança para criança. Há uma série de variáveis nesse processo de desmame, né? Mas chegou o dia em que ele foi desmamado e ela, então, cumpriu o seu voto. Agora, um tempo depois, Ana vai de novo ao tabernáculo, chega lá e encontra com Eli, aquele mesmo profeta. E ela diz, o senhor se lembra de mim? Não, o senhor não deve se lembrar de mim. Mas por este menino pedia eu. Esse é o menino? É o menino. E eu quero dizer para o senhor que eu vim trazê-lo aqui para que ele fique com o senhor. Imagina que presente, né? Interessante, né? O profeta vai, profetiza, você vai ser mãe ano que vem. Tá bom, mas se eu ganhar um filho, eu vou voltar para o senhor cuidar. Foi mais ou menos isso, né? Então ela levou o menino lá para Eli tomar conta dele, cuidar dele, e ele crescer no contexto do tabernáculo, e ali dentro daquele ambiente, então aprender as leis, aprender o cuidado com o povo, aprender uma série de coisas que precisava aprender para ser um sacerdote, para ser um líder da sua nação. Ali no templo, Samuel teve a oportunidade de conviver não apenas com Eli, mas também com os filhos de Eli. Os nomes deles eram bem interessantes. Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Com essa história, e com esse contexto, o desenrolar dessa história, nós podemos aprender algumas verdades sobre uma geração comprometida com Deus. Eu quero me reportar com vocês a Hofni e Finéias e ainda a Samuel. Vamos pensar nesses três personagens aqui. O primeiro item que eu quero destacar para vocês refere-se a Hofni e Finéias. Uma geração comprometida com Deus tem uma experiência profunda com Deus. Tem uma experiência profunda com Deus. Amém, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque Hofni e Finéias estavam dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro deles. Estavam dentro do tabernáculo, mas o tabernáculo não estava dentro deles. Estavam ali dentro do tabernáculo, mas eram homens corruptos, eram ladrões, eram imorais. Eles tinham relações sexuais com as mulheres que ficavam na recepção do tabernáculo. Eles faziam um monte de lambança, roubavam das ofertas que eram dedicadas a Deus. Esses caras não tinham nada de servos de Deus, mas estavam lá. Estavam lá por uma questão de filiação. Porque o pai era sacerdote, então eles tinham o direito de estar ali e se aproveitavam daquela situação para fazer todas essas lambanças. Você não vai ser salvo por ser filho de um crente.
Você não vai ser salvo por ser filho de um servo de Deus. Você vai ser salvo se você tiver a sua experiência com Deus. Uma experiência com Deus é experiência pessoal e intransferível, que nem senha de banco, que nem biometria, que hoje você cadastra e ninguém pode sacar o dinheiro da sua conta, a não ser que leve o seu dedo, né? A não ser que leve o seu dedo. É algo pessoal. Não é algo que você passa de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão. É algo que você precisa buscar na presença de Deus. É algo que está ao seu alcance pela fé. Infelizmente, nós vivemos numa geração, e isso tem sido atestado por vários autores, vivemos numa geração que experimenta mais adesão do que conversão. Então, eu vou para a igreja porque os meus amigos estão indo. Eu vou para a igreja porque eu preciso me relacionar. E a carência de relacionamentos afetivos é tão grande, tão grande. E as pessoas estão cada vez mais carentes por conta da falência da família. Porque não tem esses relacionamentos dentro de casa, aí vão buscar fora de casa, nos círculos de amizade. E aí, então, entram para a igreja para satisfazer uma carência afetiva, meramente afetiva, para ter relacionamentos com as pessoas. E aí elas aderem, muitas vezes, a uma igreja por causa da companhia, por causa dos amigos, por causa dos relacionamentos que ela pode ter ali. Isso é, num certo sentido, muito bom. É muito bom a gente ter comunhão, é muito bom a gente fazer novos amigos, é muito bom a gente ter relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Joia, mas não é só isso, o evangelho não é só isso. Se essas coisas não forem precedidas de uma experiência com Deus, nós teremos mera adesão e não conversão. Nós seremos um clube social, não igreja. Igreja é feita de gente que experimentou o sangue de Jesus. É feita de gente que teve uma experiência com Cristo. A igreja é feita de gente que teve uma experiência com o Senhor Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que mudou de rota na sua vida e que realmente entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador e entrou num processo de mudança, de transformação de vida. Isso é ser igreja. Isso é fazer parte de uma igreja. Uma geração comprometida com Deus tem uma experiência com Deus. Ela não apenas está dentro do templo, confortável ao templo, acomodada ao templo, fazendo relacionamentos no templo, mas ela busca um relacionamento, uma experiência profunda com Deus. Vivemos dias de relacionamentos rasos com as pessoas, extremamente rasos, descartáveis, superficiais. E isso se reflete no nosso relacionamento com Deus. Jesus falou sobre a semente, que o semeador saiu a semear, e uma parte dessa semente caiu no solo pedregoso, um solo que acolhe a semente por um momento, mas logo depois a semente bate na pedra e não consegue prosperar, não consegue progredir, não consegue avançar. E morre. Por quê? Não tem raiz, porque não tem profundidade. Se o nosso relacionamento com Deus não tiver profundidade, ele vai morrer. Ele vai morrer. E que tristeza a gente vê hoje tantas pessoas que passaram dentro de uma igreja e que estão completamente perdidas. Completamente perdidas. Gente com nome bíblico, porque o pai era crente, colocou de repente um nome, não, eu quero que o nome do meu filho seja um nome bíblico. Aí você vê um monte de Isaías, Daniel, Ezequiel, aonde? Nas Cracolândias do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque conversão não passa de pai para filho. Nome pode passar, mas conversão não. É algo que você precisa ter com Deus. Porque senão você vai ter nome de crente, você vai ter cheiro de crente, sem ser um crente. Você vai estar dentro da igreja sem ser crente. Você terá feito uma adesão e não uma conversão. Uma experiência genuína com Deus. Hofni e Finéias estavam dentro do tabernáculo, mas não tinham nada de crente. Não tinham nada de crente. Não havia nada de Deus nas suas vidas.
Nada de Deus. O templo é um lugar onde temos oportunidade de expressar a nossa comunhão com Deus, a nossa devoção, o nosso desejo sincero de servir a Deus com todo o nosso coração. Esse é o retrato da vida de Samuel. Um menino que cresceu no templo, que aprendeu desde cedo a ter Deus como prioridade da sua vida. Um menino que aprendeu desde cedo a temer a Deus. Mas ainda adolescente, Samuel foi confirmado como profeta do Senhor. Entretanto, esse não é o retrato que nós contemplamos em Hofni e Finéias. E um detalhe interessante, uma palavra importante para você, adolescente, você poderá encontrar dentro da igreja, maus exemplos. Samuel encontrou em Hofni e Finéias péssimos exemplos. Existem pessoas que são incorrigíveis. Você pode falar 50 vezes para ela, não faça isso, ela vai continuar fazendo. Então não siga esse exemplo. Não siga o exemplo dessas pessoas. Tem muitos outros bons exemplos para você seguir. Tem muita gente devota, muita gente piedosa, muita gente que quer seguir a Jesus de forma séria e que vocês devem seguir o exemplo dessas pessoas. A semelhança de Samuel, eles cresceram dentro do templo, conheceram bem de perto toda a religiosidade do povo de Deus, do povo de Israel. Entretanto, nunca expressaram uma verdadeira experiência com Deus. Eles eram meros religiosos por fora, vazios por dentro, ocos por dentro. Hofni e Finéias nos ensinam que podemos passar a vida inteira dentro de um templo sem, contudo, ter uma experiência com Deus. Podemos saber tudo sobre Deus, podemos saber tudo sobre Jesus, entretanto, sem conhecer a Deus de fato. Sem conhecer a Deus de fato. Olha só o que Jesus afirmou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, o cara profetizou. Em teu nome não expelimos demônios? Olha, expulsou demônio. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Ele fez milagre. Aí Jesus vai dizer o que para ele? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Hofni e Finéias roubavam as ofertas, tinham relações sexuais com as mulheres que ficavam na recepção da igreja, na recepção do tabernáculo, as mulheres que serviam como levitas. Estar dentro do templo não é garantia de salvação. Você pode passar a vida inteira dentro de um templo. Meu pai disse que o dia do juízo certamente será um dia de muitas surpresas. Muitas surpresas. Pessoas que talvez você colocasse a mão no fogo por elas. Talvez ouça de Jesus, nunca os conheci. Segundo lugar, uma geração comprometida com Deus, além de ter uma experiência com Deus, ela ouve a voz de Deus. E aí eu preciso me reportar a Samuel. Vamos começar a pensar aqui em Samuel. Depois a gente volta a falar sobre o Hofni e o Finéias. Capítulo 3 de Samuel. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Capítulo 3 de Samuel, verso 10. Você tem um momento em que Deus se revela a Samuel. No texto nos diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Samuel era um garoto, um adolescente,
estava dormindo lá no seu aposento, dentro do tabernáculo, no campus do tabernáculo, quando, de repente, Deus o chamou. Deus, de madrugada, virou-se para Samuel e disse: Samuel, e ele não entendeu nada, e foi lá e correu e chamou o sacerdote. O sacerdote não entendeu nada. Ele disse: não, eu não chamei você. Vá dormir, rapaz. Vai dormir, garoto. Estou aqui no meu sono, você vem me perturbar? Vá dormir. Aí daqui a pouco ele ouve de novo. E ele volta lá, o sacerdote. Não, eu não chamei você. Dá para você me deixar dormir? E aí Deus chama ele para a terceira vez. Aí ele volta ao sacerdote. E o sacerdote teve aquela sacada. É Deus que está chamando o garoto. É Deus que está chamando o garoto. Então faça o seguinte. Você viu? Não fui eu que chamei você. Se você ouvir alguma voz lhe chamar, diga: pode falar que o teu servo ouve. Uma geração comprometida com Deus ouve a voz de Deus. Procura ouvir, procura escutar a voz de Deus. Deus falou com Samuel e Ele está desejoso de falar com a gente em cada um de nós, falar com cada um de nós. Entretanto, como isso será possível se nós não pararmos para ouvi-lo? A palavra de Deus nos dá orientação, direção, consolo, forças para enfrentar as provações. Para ouvir a sua voz, nós precisamos ter contato com a Bíblia, contato com a palavra de Deus. E nós vivemos hoje numa geração analfabeta de Bíblia. Analfabeta de Bíblia. Analfabeta. Acho que contei para vocês a história de um jovem que já devia ter lá seus 25 anos, criado na igreja. Quando eu contei para ele a história de Judá e Tamar, está lá em Gênesis, capítulo 38, ele disse: eu nunca ouvi falar nessa história, pastor. Você nunca ouviu falar nessa história? Eu falei: não. Esse negócio está na Bíblia? Eu falei: tá. Está lá. Vai lá conferir. Não é possível. Não é possível você estar 25 anos na igreja e não saber disso. Isso aqui não é possível. Isso não é possível. É possível sim, está lá na Bíblia, está lá na palavra de Deus. Vá lá o texto. Nós vivemos uma geração analfabeta de Bíblia, que não gosta de ler. O brasileiro normalmente não gosta de ler. E ler a Bíblia, pior ainda. Pior ainda. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, esse Deus que chama a gente, esse Deus que fala com a gente em sonho, pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão ao nosso redor e principalmente pela palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra. Precisamos nos lembrar de que nada adianta também ouvir a voz de Deus sem querer obedecer. Samuel ouviu a voz de Deus e se dispôs a obedecê-lo. Às vezes não obedecemos porque o que ouvimos de Deus não é exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir. O que Deus falou com Samuel foi algo a respeito de Eli, algo a respeito dos filhos de Eli, condenação para a família de Eli. No dia seguinte, Eli chamou Samuel e disse: o que Deus falou com você? O que foi que ele falou com você? Não, você não vai gostar de ouvir, não. Não vou falar, não. Não, você vai falar sim. Bom, se o senhor quer ouvir, o negócio está feio para o seu lado. A chapa está esquentando aí para o senhor. A chapa está esquentando. Acho melhor o senhor se cuidar, porque o negócio está feio. E, de fato, aquela palavra de Deus se cumpriu na vida de Eli. Morreu de uma forma triste. Seus filhos morreram de uma forma triste, porque Deus executou juízo sobre aquela gente que estava profanando o tabernáculo, estava profanando o Senhor, o nome do Senhor. Precisamos, de fato, ouvir a voz de Deus e estarmos dispostos a obedecer. Uma geração comprometida com Deus não apenas ouve a voz de Deus, mas obedece. De que adianta ouvir a voz de Deus sem
à disposição de obedecer. Fala porque o teu servo ouve. Ouve. Precisamos ouvir a voz de Deus e estar dispostos a obedecer. Aliás, hoje de manhã nós ouvimos que esse é o lema do radical, né? Dos radicais Cristolândia, radicais Amazônia, radicais que atuam no sertão brasileiro. Ouça a voz de Deus e obedeça. Ouça a voz de Deus e obedeça. Aquilo que Deus está ministrando no seu coração, muitas vezes, queridos, nós vamos ouvir Deus ministrar ao nosso coração coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir para não continuarmos os mesmos, senão a gente vai passar a vida inteira do mesmo jeito. A gente vai se tornar velho fazendo coisa de criança. E Deus não quer isso para a gente. Deus não quer isso para a gente. Paulo disse à igreja de Corinto, eu quis dar alimento sólido para vocês, eu tive que dar leite. Porque vocês não podiam suportar alimento sólido, arroz, feijão, carne. Vocês não podiam suportar isso, porque vocês são crianças ainda. Na verdade, pelo tempo que vocês têm de vida com Deus, já eram para ser maduros, mas ainda hoje vocês agem como crianças, porque não amadurecem, porque não crescem e porque não obedecem de fato. Simplesmente porque não obedecem. Precisamos ouvir aquilo que precisamos receber de Deus. Deus vai ministrar ao meu coração, ao seu coração, aquilo que nós precisamos receber, não aquilo que a gente desejaria receber de Deus. A gente gostaria de receber de Deus. Nós não podemos ser seletivos na Bíblia. Quantas vezes nós vamos ler a Bíblia, e por isso é bom você ler a Bíblia toda, de capa a capa, porque ali você não escolhe o texto que você vai ler. E em vários momentos Deus vai falar com você alguma coisa que você não gostaria de ouvir, mas você precisa ouvir, para você mudar de vida, para ter uma nova vida. Muito bem. Quarto lugar, uma geração comprometida com Deus cresce. Cresce, como eu disse, amadurece. Amadurece. Samuel crescia. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele crescia e era confirmado diante do povo como profeta de Deus. Uma geração comprometida com Deus cresce, é formada por gente que não se acomoda e por isso busca mais e mais de Deus nas suas vidas. É formada por gente que entende que jamais chegamos a um ponto na nossa comunhão com Deus que não precisamos mais crescer e por isso se empenham em buscar mais de Deus para si mesmos e para as suas famílias. Essa tem sido a nossa realidade. Infelizmente, muitas vezes alcançamos a nossa zona de conforto e nos acomodamos a elas, a essa zona de conforto. Nos acomodamos a essa zona de conforto. Mas nós precisamos crescer, precisamos ter um crescimento substancial, não apenas aparente. Precisamos crescer e aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Fazendo um retrospecto da sua vida, o ano já está acabando, gente. Correto? Estamos no final de setembro. Mês de setembro já foi. Faltam só 3 meses para acabar o ano. Esse ano você conseguiu crescer um pouco mais no seu conhecimento de Deus? Fazendo um retrospecto, você conhece a Deus mais hoje do que conhecia ontem? Do que conhecia no ano passado? Quinto lugar, uma geração comprometida com Deus, dá bom testemunho diante do seu povo. Vá comigo ao texto lá no capítulo 3, versos 20 e 21. Diz o texto a respeito de Samuel. Vamos ler o verso 19 também. 1 Samuel, capítulo 3, 19 a 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Todas as pessoas daquela região, todas as pessoas daquele povoado sabiam
da fé e do relacionamento com Deus, sabiam que aquele menino era um menino que estava comprometido com Deus. As pessoas ao nosso redor precisam saber que nós somos parte dessa geração. Que somos parte de uma geração que não abre mão de Deus, que não quer simplesmente se conformar aos valores deste mundo, mas quer viver, sim, em função daquilo que Deus quer para a sua geração. Uma geração comprometida com Deus dá bom testemunho diante do seu povo. Todas as pessoas sabiam da fé, do testemunho e da vida que Samuel tinha. E por último, queridos, uma geração comprometida com Deus não deixa a glória de Deus ir embora. Não deixa a glória de Deus ir embora. Vá comigo ao capítulo 4. Capítulo 4, verso 22. Os filisteus, no capítulo 4, tomam a arca. Tomam a arca. Vamos ler a partir do verso 17. Ou melhor, a partir do verso 12. Vamos ler a partir do verso 12 do capítulo 4. Diz o texto que naquele mesmo dia um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus. Os filhos de Eli foram tão tolos, que resolveram levar a arca da aliança para a batalha. Um absurdo. Levaram a arca da aliança para a batalha. E então, o homem entrou na cidade, verso 13 ainda, o homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. E Eli ouviu os gritos e perguntou o que significava o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. E Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finés, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode. E disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Meus amados, Icabode significa glória nenhuma. Glória nenhuma. A glória de Deus se foi de Israel. Que tristeza, que tragédia para o povo de Israel. Que tristeza. Aquela arca representava 2 coisas. E essas 2 coisas, esses 2 símbolos da arca, representam aquilo que eu e você devemos fazer para que a glória de Deus não se afaste da nossa vida, nem da nossa casa, nem da nossa família. A arca de Deus representa a palavra de Deus. O que estava dentro da arca? O que estava dentro da arca, gente? As tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Lembram disso? Pois é.
Aquela arca representava a lei de Deus, a lei do Senhor para o seu povo, a palavra de Deus para o seu povo, a instrução de Deus para o seu povo. Se você não quer que a glória de Deus se afaste da sua vida, nem da sua casa, não se afaste da palavra de Deus. Jamais se afaste da palavra de Deus. Em segundo lugar, aquela arca era a arca da aliança. Ela representava o compromisso de vida de um povo para com seu Deus. Ela representava a aliança de um povo com o seu Deus. E se você não quer que a glória de Deus se afaste da sua vida nem da sua família, renove a sua aliança com Deus todos os dias. Renove o seu compromisso de vida com Deus todos os dias. Porque senão a glória de Deus vai embora. Você não vai ver mais. Você não vai ver mais a mão de Deus agindo na sua vida e nem na sua casa. Às vezes a gente canta um cântico muito bonito, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu quero ver a tua glória e o teu poder. Só que às vezes, queridos, a gente quer o bônus, mas a gente não quer o ônus. Para salvação não tem ônus, só tem bônus. Para salvação, eu e você temos acesso gratuitamente. Jesus já pagou a conta. Jesus já pagou a conta, Ele nos chamou para cear, né? Para sentar à mesa com Ele, disse, olha, pode comer à vontade, porque a conta já está paga. Eu já paguei a conta. Mas, Senhor, pode pedir o que for? Pode, já paguei a conta, paguei toda a dívida que você tinha. Não foi só essa conta desse jantar, não. Paguei tudo. Tudo que você devia. Para a salvação. Para a salvação. Agora, se nós queremos ver a glória de Deus no dia a dia da nossa vida com Deus, tem um ônus, irmãos. Tem um ônus. O ônus se chama renúncia. O ônus se chama simplesmente arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de vida. Se a gente continuar os mesmos, vivendo do mesmo jeito, né? Exercitando aquela teologia da Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, eu vou viver assim, eu sou Gabriela. Para que serve Deus na sua vida? Para que Deus na sua vida? Para quê? A glória de Deus se foi quando a palavra de Deus se foi. A glória de Deus se foi quando o compromisso se foi. E uma geração adolescente, uma geração comprometida com Deus, é uma geração que tem uma aliança com Deus, que tem uma aliança com o Senhor. Cada um de nós precisa ter uma aliança com Deus. Se você ainda não tem, você é convidado a ter hoje, dizer, Deus, eu quero me comprometer contigo a partir de hoje, a viver uma nova vida contigo daqui para frente. Eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero ter esse relacionamento profundo contigo. Mas se você já tem essa aliança, é hora de renovar. E dizer, Deus, o tempo está passando, eu não posso continuar assim. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso me relacionar de uma maneira mais profunda contigo, Senhor. Eu não posso continuar tendo as mesmas ações e as mesmas reações. Eu preciso mudar de vida. Preciso. Se queremos ver a glória de Deus, se queremos que a glória de Deus não se vá, nós precisamos ter um compromisso com a palavra, estar dispostos a viver de acordo com os seus princípios e preceitos para a nossa vida diária, dentro e fora de casa, dentro e fora do templo. Aqueles caras, Rofini e Finéias, viviam dentro do templo, mas tinham nada de crente. Tinham nada de crente. Isso é o que Deus deseja. O Brasil tem jeito, adolescentes. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Mas isso pode começar a partir de vocês. Vocês podem dar jeito nesse país.
Vocês podem ser as pessoas que vão mudar esse país. Se vocês forem uma geração comprometida com Deus. Vamos orar? Pode fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Você quer fazer parte dessa geração que realmente vai mudar esse país? Deus quer começar essa obra hoje na sua vida. Deus quer começar essa obra hoje na sua vida. Diga a Deus, Senhor, pode começar em mim. O Brasil tem jeito, então começa comigo. Começa comigo. Feche seus olhos, fale com Deus. Ele está aqui para ouvir a sua oração.